Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube e pessoal do Google. Meu nome é Jairo Mota, Mota com 2 T's, e desde sempre envolvido com mecânica. Mecânica motociclística, mecânica automobilística, mecânica a diesel, mecânica em geral. Desde os meus tenros anos de idade, lá 5, 6 anos, eu me lembro tocando a forjinha a ar do meu pai. Fundição a carvão, e ele era muito hábil nessa faina. Ele era ferreiro raiz, ferreiro de ferrar cavalo, fazer as suas próprias ferraduras para utilização, ferraduras sob medida. Ganhava dinheiro fazendo e transformando, através da forja, os aços de mola de caminhão, barra de torção e quaisquer os outros, fazendo terçado, fazendo foice, ponteiros, talhadeiras, punções. E o encargo de tocar a forjinha era meu, sentado no banquinho de madeira, né, tocando lá a ventoinha a ar para ele fazer as suas traquinas profissionais de forjaria. Adquiri uma boa experiência em forjamento bruto de aços, têmpera na água, têmpera na água gelada, têmpera na cal, têmpera no cimento, têmpera na terra, né? E isso são coisas que se guarda para toda a vida, tá? Mais recentemente, eu me vi envolvido aí com o derretimento de metal, né? Antes disso, eu sou motociclista, sou radioamador, tá? Já fui paraquedista e hoje estamos aí no hobby de derreter e verter metais, principalmente o alumínio, que é a minha principal matéria-prima, onde aqui eu faço os meus tarugos, tá? Para os mais diversos fins. Aqui o maiorzinho, nessa outra conformação, onde eu transformo, usino, utilizando a minha fresadora e utilizando o meu amigo inseparável ali, o torno mecânico, né? E eu tenho que produzir os próprios metais e matérias-primas em virtude de preço de aquisição, né? O pessoal não tem dó e finca a faca, mas isso aí já é outra história. E eu, anos passados, construí um forno para derretimento de alumínio a lenha. O tempo passou, ele me rendeu bons derretimentos e chegou a hora de atualizar e trocar. Então eu tive que ir lá para o São Google e fazer pesquisas, tá? 2 combustíveis que sobraram: a gás e a óleo. A gás também está caro. E eu dei uma aprofundada nas pesquisas nos queimadores a óleo, que foram bastante simpáticos. E nessa pesquisa eu me deparei com um vídeo muito ilustrativo, muito didático, onde o Alexandre Migunas apresenta o Leandro Palkovski. E em cima ali daquela apresentação, eu resolvi construir o meu próprio queimador a óleo. Antes já tinha construído 2 ou 3 queimadores a gás,
Os meus agradecimentos aí também ao Danilo, do Dam Backboard, onde eu pude pensar boas experiências lá na construção e realização dos queimadores a gás. Obrigado, Danilo. Mas voltando aqui, queimadores a óleo, muito ilustrativo, tá? Alexandre Migunas, Leandro Palkovski, muito obrigado já antecipadamente. E eu comecei pelo difusor, tal qual o Leandro começou lá. Eu tenho aqui na minha sucata um belo tubo de aço inox, mas a experiência da vida nos ensinou que marinheiro de primeira viagem acaba lavando o convés. Então vamos fazer antes um laboratório, testar para ver se a coisa funciona pelo menos para a nossa aplicação. E fuçando na sucata, achamos um extintor com as dimensões aproximadas lá, tal qual o Leandro sugere. O extintor, nesse caso meu, ele tem 76 milímetros de espessura externa e 74 interna. Dando tratos à bola, eu já tinha, na própria conformação do extintor, o remancheado. Falei, pelo menos de um lado está tranquilo. Fui para o outro lado, opa, também tem o remancheado aqui. Aí executei o primeiro corte, né, na dimensão já do meu tubo que eu já tinha separado também, que seria o tubo interno, que é esse danado aqui, tá? Já é um tubo mais reforçado, tá? De 64 milímetros externos, 58 externo, né, com uma parede de 3 milímetros, né? E aí na hora de eu executar o segundo corte, eu olhei para o extintor olhou para mim e ele falou: não corte no remancheado. Pá, tudo bem. Eu cortei reto, ficando com essa pecinha aqui que os senhores vão ver a utilidade dela. E aqui ficou o meu extintor recortado. Do lado já remancheado, no diâmetro apropriado para o meu tubo, que será o tubo externo, perfazendo a parte interna da câmara. Esse difusor é uma câmara, né? E eu fiz, né, um espaçador circular que nessa conformação será encaixado aqui, nesse caso. Não vou demonstrar o encaixe, porque o encaixe aqui ele está muito justo e com uma mão só eu não teria capacidade de tirar o tubo interno. Tá? Então vamos soltar, mas já deu para ver como ele se encaixa. Ele vai se encaixar aqui e aqui vai ficar a protuberância ou a saída do queimador com uns 20 milímetros propostos lá pelo Leandro. A parte interna eu vou soldar, ou talvez nem soldar, eu talvez vou rebitar isso aqui com rebite de cobre ou rebite de ferro, tá? A minha parede interna do extintor, o qual eu escolhi, ela é muito franzina, ela tem apenas 1 milímetro de parede, o que vai causar uma certa instabilidade no equilíbrio desse ferro maior aqui, tá? Quando ele estiver encaixado. Visto isso, eu bolei um espaçador, tá? Que na montagem, solda ou rebitagem, o tubo vai ser encaixado e ele vai encaixar aqui por fora, dando o espaçamento correto. O encaixe também está justo. E eu vou, depois de encaixar do tubo interno, vou encaixar esse tubo, né? Encaixar esse tubo. Eita! O negócio está tão justo que tá difícil até de encaixar de primeira aqui, tá?
Mas a finalidade é essa, é encaixar esse tubo aqui, tá? Ele encaixa, só que tá muito justo, nada resiste a uma boa porrada. E vai ficar essa conformação, tá? Ele vai servir como espaçador, né? E depois que eu realizar a fixação, mais ou menos nessa posição, ele vai dar o espaçamento interno requerido para que a nossa câmara funcione, né? Eu escolhi uma braçadeira, um espaçador largo, justamente para dar equilíbrio na parede fina, tá? Aí vem a outra parte a qual eu me referi, né? Aqui nós vamos ter o acoplamento dessa peça dessa maneira. E aqui vai entrar o óleo atomizado. Essa boca vai funcionar como um coletor, tá? Já no formato apropriado de convergência do jato, não deixando escapar nenhuma partícula de ar mais óleo, proporcionando uma melhor eficiência na entrada, né? Aumentando o efeito Venturi aqui na entrada. Aí vocês diriam, o diâmetro interno do bocal do extintor ou gargalo é grande, né? 21 milímetros, tudo bem, tá? A gente pega a própria válvula, tá? Foi retirado do extintor, tá? Realiza um corte aqui detalhado com um tracinho preto, tá? E vamos ter isso aqui sobrando da válvula. Antes, eu aconselharia, como eu fiz aqui, a fazer na serra ou na esmerilhadeira, né, 2 cortes laterais para que você tenha essa oportunidade. No caso aqui está feito para uma chave de 3/4 ou 19 milímetros, tá? E esse furo interno aqui, coincidentemente, ele tem os 16 milímetros propostos lá pelo Leandro. Aqui falta eu alargar e desbastar essa parte. E depois é só rosquear, tá? Nessa parte aqui para que possa ser encaixado lá dentro e posteriormente soldado, tá? Eu fiz aqui um planificado, não sou lá tão bom desenhista, mas eu acredito que pela sequência de desenhos aqui vai dar para dar um bom entendimento, tá? Com um detalhe, esse tracejado aqui nesse quarto desenho é justamente o caminho do ar. Ele entra, tá, e vai ser encaminhado para queimar. Eu ainda estou cogitando a confecção de um pequeno cone para que seja aparafusado na parte do bocal do extintor para que eu possa aumentar o efeito Venturi e criar uma reação em cadeia em velocidade. Qual seria? O ar injetado sob pressão, já atomizado, ele vai proporcionar, através do efeito Venturi, uma passagem em maior velocidade aqui, aumentando a captação do ar ambiente, né, proveniente da pulverização, né? Aumentando essa velocidade, ele aumentará a velocidade para o bocal do queimador, aumentando a velocidade do bocal lá do queimador, ele vai aumentar também a velocidade do ar aspirado pelos furos, né, lá que foram lá propostos pelo Leandro. Tá bom? Eu acredito que
né? Tá bem explicado. Então nós temos aqui o aproveitamento quase que integral de um extintor de incêndio para fazer o difusor para o queimador a óleo. Muito obrigado.